E você, Paulo Figueiredo, que nos diz desse pronunciamento que acompanhamos hoje. Paulo, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fernão. Boa noite, Mota. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, audiência. Muito bom estar aqui com vocês em mais um desses dias históricos. E, Vitor, esse pronunciamento estava sendo muito aguardado, né? E no final das contas, ele falou pouco e falou o essencial. Não há nada mais decente num discurso de um presidente do que ele dizer que a população tem o direito constitucional de protestar de forma pacífica, não da mesma forma que a esquerda, e que a Constituição tem que ser respeitada até o fim. E ele vai respeitar a Constituição até o fim. Pronto. Todo o resto era balela. O presidente Bolsonaro não tem a menor obrigação de reconhecer a derrota, elogiar o trabalho do TSE, falar sobre o adversário. Não tem que reconhecer um pleito que foi conduzido de forma tão injusta e pouco transparente, pelo menos na visão dele e daqueles que o apoiam. Eu posso recapitular aqui, mais uma vez, com o risco de ser repetitivo, mas vale recapitular as várias injustiças que esse processo teve. Perseguição dos apoiadores do presidente em inquéritos inconstitucionais, intermináveis, que seguem no STF até hoje, bloqueio de redes sociais. Nós estamos hoje, por exemplo, mesmo depois do pleito, os bloqueios continuam. Ontem nós tivemos o bloqueio da rede do pastor André Valadão e da Igreja Lagoinha de Orlando, e hoje temos o bloqueio do perfil da deputada, da mulher mais votada do Brasil para deputada federal, a Carla Zambelli. Nós tivemos ao longo do processo, quantos apoiadores do presidente Bolsonaro não tiveram seus perfis bloqueados? Alguns foram perseguidos, tiveram que vir exilados para os Estados Unidos, como o caso do Alan dos Santos, aqui sob asilo político. Nós tivemos perseguições de todo tipo, de toda a natureza, inclusive empresários cortando financiamento potencial de causas conservadoras. Empresários tiveram suas contas bloqueadas, foram perseguidos, alvo de busca e apreensão com base em reportagem de jornal. Nós tivemos durante o processo eleitoral uma série de decisões absolutamente inéditas na história das eleições brasileiras. O presidente não podia fazer live na sua casa, não podia usar imagens de visita oficial à Inglaterra, não podia usar imagens de discursos que tinha feito. Enfim, regras absolutamente únicas, direitos de resposta variados que desequilibraram a quantidade de tempo de televisão em favor do PT, com coisas que sempre puderam ser ditas em outras eleições e agora não podiam ser mais, censura de veículos de imprensa para poder impedir narrativas que atrapalhassem o candidato agora presidente eleito Lula. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, também poderia falar sobre a falta de transparência do processo, não foi bem explicado a forma como aconteceu a apuração, muitas pessoas ficaram com dúvidas na forma como os números foram contabilizados no primeiro e no segundo turno. Antes disso, toda a dificuldade em retirar as Forças Armadas, não acolher as sugestões das Forças Armadas, convidar, depois desconvidar, antes disso, impedir que o voto acontecesse. Olha, esse processo eleitoral, isso não é digno de parabéns para ninguém. O caos que o Brasil hoje é caos causado por essas pessoas que conduziram o processo eleitoral dessa forma e, no final das contas, ainda escarraram na cara do povo com decisões sem pé nem cabeça, como a decisão do Radiolão, onde o ministro Alexandre de Moraes disse que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto, encerrou e mandou arquivar o processo, considerou a denúncia inepta e ainda acusou os denunciantes, ainda mandou os autos para que os denunciantes fossem investigados. Então, esse presidente não tem a menor obrigação de reconhecer nada a respeito desse processo. Me diga onde diz na Constituição que o presidente tem que reconhecer. O presidente não tem papel nenhum. O presidente tem que fazer o que ele fez. Vou cumprir a Constituição e deu. Em seguida, o Ciro Nogueira diz que vai começar o processo de transição. Agora, há um erro no paralelo que o Zé Maria mencionou que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo a respeito da tal invasão do Capitólio de Donald Trump e o caso do Jair Bolsonaro. Primeiro que a tal invasão do Capitólio nunca aconteceu de fato, pelo menos não
por apoiadores de Donald Trump. Isso foi uma grande falácia, um hoax criado pela imprensa tradicional, né? Isso é uma coisa que já foi amplamente desmentida, só continua caindo quem lê e se informa por jornal de grande mídia americano. Agora, mais do que isso, o futuro político de Donald Trump, hoje ele lidera todas as pesquisas para a reeleição em 2026 e o partido dele, que daqui a uma semana disputa as chamadas eleições de midterm, tem a expectativa de ganhar ampla maioria na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, a maioria no Senado e a maioria dos governos estaduais. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, um posicionamento mais duro do Donald Trump, de não reconhecimento de eleições que, sem dúvida nenhuma, foram ilegítimas nos Estados Unidos, rendeu, sim, grandes frutos ao Donald Trump e aos conservadores americanos.